Eu não consigo contar quantas vezes eu já senti que esse mundo não fosse o meu lugar. Minhas notas na escola eram normais, nem altas nem baixas. Meu rosto não chamava atenção, as garotas não estavam nem aí pra mim. Até nos esportes eu era uma completa tragédia. Eu não era bom em absolutamente nada. Parecia que esse mundo simplesmente não valorizava nada em mim. Mas e se essa fosse de fato a verdade? E se o problema fosse que eu simplesmente tinha nascido no lugar errado? Num mundo chato, opressor, que além de não ligar pra mim, ainda fazia questão de piorar a minha situação, me colocando mais pra baixo sempre que possível. E se esse mundo é de fato o problema, será que existe outro mundo onde eu poderia finalmente ser alguém importante? Onde iriam dar valor pra quem eu era? Salve galera, Zagreu na voz, aqui para falar sobre o gênero de Isekai, especialmente a forma como ele estimula uma mentalidade perigosa que vai aos poucos deixando o espectador passivo, sem qualquer vontade de lutar pela própria vida. A essa altura, o gênero ele já é bem consolidado na indústria de animes, e isso não é sem motivo. Eu acredito que todos podemos concordar que o mundo em que a gente vive não é um bom lugar. Se ele fosse um jogo, todo mundo ia reclamar de como ele é desbalanceado. Não tem como personalizar nada do seu personagem. Nada de escolher aparência, local de nascimento, família, talentos, e tudo isso vai ter uma influência gigantesca na sua vida. As regras sociais não são claras. Se você não nascer sociável, pode acabar sendo excluído, ficando sem amigos. As pessoas esperam que você arrume uma namorada, arrume um bom emprego, constitua uma família, mas ninguém te ensina ou te dá dicas confiáveis para como fazer isso. É fácil sentir que você não é adequado, que não se encaixa nessa sociedade e que não vai chegar a lugar nenhum na vida. E é aí que vem os isekais. Se esse mundo é o problema, por que não simplesmente ser feliz em outro? Um mundo, muitas vezes, medieval, onde as dinâmicas sociais e econômicas, além de políticas, são muito mais simples. Um mundo onde as coisas funcionam com magia, não com as regras chatas da física e da química. É bem mais legal você simplesmente estender a mão e dizer algo como muralha de pedra para erguer um muro instantaneamente, em vez de ter que passar o dia inteiro colocando cimento e empilhando tijolo. Um mundo onde a gente não vai ser julgado por quem a gente é. E esse é o ponto principal. Porque em quase todos os isekais, o protagonista ele era um completo Zé Ninguém no nosso mundo. Não tinha amigos, não tinha namorada, não tinha estudo, muitas vezes não tinha nem mesmo emprego. E aí, de repente, ele vai para outro mundo e tudo muda. Ele ganha um poder super apelão e acaba se tornando a pessoa mais forte daquele lugar. Agora ele é capaz de derrotar qualquer inimigo e todo mundo respeita ele. Logo, monta um grupo, faz amizades e nesse grupo sempre tem mulheres. No plural mesmo, completamente apaixonadas por ele. Simplesmente ao mudar de lugar, o protagonista ganha de uma só vez tudo aquilo que ele sempre quis, mas nunca ia conseguir ter na vida real. E o ponto-chave que eu quero mostrar para vocês é que o mundo muda, mas o protagonista não. A mentalidade dele continua exatamente igual. Graças ao poder que ele recebe, de repente ele se torna alguém importante nesse Isekai. E ganha tudo sem absolutamente esforço nenhum. E essa é a mentalidade perigosa que animes desse tipo colocam na cabeça de quem assiste. De que você não tem culpa dos problemas da sua vida. De que eles só existem porque o mundo é um lugar cruel e não te valoriza. Que se você tivesse nascido com mais sorte ou com algum tipo de talento especial, as coisas seriam diferentes. E esse tipo de pensamento, com o tempo, pode fazer com que você perca a vontade de lutar por uma vida melhor. E fique apenas esperando pelo milagre, de que algum dia, de repente, você obviamente não vai ser transportado para outro mundo, mas vai aparecer algum lugar melhor, ou uma pessoa especial que vai valorizar esse você fraco, que não tenta ser alguém melhor, que só é passivo perante a vida e só consegue reclamar, enquanto ela vai ficando cada vez pior. E é assim em Overlord. O Aizogun era um completo ninguém na vida real. De repente ele é enviado para outro mundo, dentro do jogo, e agora ele é tão forte quanto um deus. Tem um exército de servos leais a ele e mulheres loucas para estar na sua cama.
Sem esforço algum, ele de repente tem tudo e pode fazer o que quiser. O Sora e a Shiro de No Game No Life são um excelente exemplo. Eles eram só dois gamers reclusos numa sociedade que não valoriza quem só joga e não trabalha. Mas quando eles vão para um mundo onde os jogos são literalmente tudo, eles se tornam os reis de uma nação. A mensagem aqui é clara. O problema nunca foi eles. Sempre foi o mundo em que viviam. Mesmo Naofumi de Shield Hero, que começa só se fudendo porque o poder de escudo dele supostamente é ruim, logo na primeira temporada já tem seu problema resolvido. E o anime vira um isekai genérico como qualquer outro. Os protagonistas desse gênero nunca conquistam as coisas com seu esforço. Eles nunca olham para si mesmos e pensam: será que o motivo das coisas não darem certo na minha vida não é culpa minha e da minha falta de vontade e esforço para ser alguém melhor? Não, acho que o mundo só é cruel mesmo. Eu só conheço um isekai em que o protagonista se faz essa pergunta e se esforça para aprender com seus erros, melhorar como pessoa e finalmente conquistar as coisas com o próprio esforço. ReZero. O Subaru vai começar a obra como alguém que não leva nada a sério, só quer viver a vida na boa e ficar do lado da Emília. Mas quando as coisas começam a dar errado, quando ele briga com ela, quando o culto da bruxa ameaça matar todos os amigos dele, o Subaru verdadeiramente muda. Esse Subaru, que antes era irresponsável e agia por impulso, percebe que dessa vez ele vai ter que pensar com calma, aprender sobre o inimigo, negociar para conseguir mais aliados nessa luta e planejar cada passo. E assim que ele faz isso e para de ficar com pena de si mesmo, sofrendo porque nada estava dando certo, é que ele finalmente consegue resolver o problema. E foi essa mentalidade do Subaru, de parar de sentir pena de mim mesmo, porque nada dava certo, e tentar entender o que eu estava fazendo de errado, foi o que transformou a minha vida. Lembram como eu disse que eu sentia que não me encaixava nesse mundo? A verdade é que eu nunca nem tentei me encaixar. Minhas notas na escola ficavam sempre na média porque eu estudava pouco e me sentia satisfeito. Meu rosto não chamava atenção, mas eu não tinha um mínimo de cuidado com a aparência. Usava um corte de cabelo que não combinava comigo e me vestia muito mal. Eu reclamava que eu não pegava ninguém, mas eu mal saía de casa, e quando ia para algum evento social, eu ficava travado demais para falar com as garotas. Eu simplesmente ficava esperando uma delas cair do céu querendo ficar comigo, na base do milagre mesmo. Foi só quando eu entendi uma verdade simples, mas amarga, que as coisas mudaram. O mundo é sim um lugar difícil e injusto, mas eu também não estava nem tentando me encaixar nele. Foi aí que eu parei de ficar colocando a culpa no sistema de educação, na minha genética, nas mulheres que supostamente só queriam saber de caras babacas. E adivinha qual foi o resultado? Eu finalmente me dediquei nos estudos e consegui passar no vestibular. Comecei a cuidar da minha aparência e a socializar mais. Graças a isso, tive mais amizades na faculdade do que em todo o ensino médio. E agora, saindo de casa e me cuidando, também tive muito mais oportunidades para ficar com muito mais mulheres. Meu rosto nunca tinha sido o problema. Era 100% culpa da minha atitude. E felizmente eu nunca gostei de isekais e assisti poucos ao longo da minha vida. Porque imagina se eu estivesse constantemente vendo obras que ficam dizendo: o mundo é ruim, o mundo é injusto, o mundo não te valoriza por quem você é, o único jeito é ser feliz em outro lugar. Nessa situação eu nunca ia sequer imaginar que, apesar de todas as injustiças, o maior culpado pelos meus problemas era eu mesmo. Eu simplesmente ia ficar lá, parado, infeliz, reclamando a vida toda que ninguém me dava valor. Mas a verdade mais cruel era que nem eu mesmo me dava valor, porque eu odiava ser daquele jeito e eu não fazia nada para mudar a minha vida. Por isso, tomem cuidado enquanto assistem isekais. Meu objetivo com esse vídeo não é te dizer para parar de assistir esses animes. Até porque eu mesmo vejo um ou outro de vez em quando, apesar de não gostar muito. O que eu quero dizer para você é: se esforça. Não fica esperando a sua vida mudar de repente num passe de mágica. Você não precisa nascer de novo para ser feliz e conquistar o que não tem. Esse mundo ele é sim injusto. E ele vai sim tentar nos derrubar o tempo inteiro. Mas é depois que a gente aceita essa realidade
que somos capazes de encontrar forças em nós mesmos para mudar. É quando reconhecemos que um dos motivos da nossa vida tá uma merda, são nossas próprias atitudes, que a gente encontra um caminho para mudar isso. Confie em mim nessa, porque se eu conseguir mudar a minha vida depois de aceitar essa realidade, você também consegue. Eu não sou especial, nós dois não temos nada de diferente. E bom, galera, eu termino o vídeo por aqui. Espero ter conseguido transmitir com clareza a minha mensagem. Agradeço por terem assistido até aqui. Peço para que deixem o like se tiverem gostado e considerem se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.